Tudo isso depois do seu Jornal Local no Globo Esporte. Até lá. JMTV, primeira edição. Oferecimento Gaúcho Coroado, suave e saboroso. E Heavy Peças e Acessórios, para toda a linha automotiva. Olá, boa tarde. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. O JM1 começa agora em novo cenário, com nova identidade visual, mais tecnologia e interatividade. O objetivo é sempre deixar você mais bem informado sobre tudo o que acontece no Maranhão. E estes são os destaques de hoje. Manifestantes protestam em frente ao Palácio dos Leões contra a derrubada de casas para a construção de um porto na zona rural de São Luís. Obras para a circulação do BRT, que vai interligar municípios da região metropolitana da capital, complicam o trânsito na região do Araçagi. Policiais rodoviários apreendem 100 quilos de maconha em uma caminhonete na BR-222. A Caixa faz campanha para facilitar o pagamento de dívidas com descontos especiais. Como lidar com o estresse do dia a dia? O que causa esse problema que atinge as pessoas e também os que estão à sua volta? Veja no quadro Vida Saudável. O Cerrado ainda mais bonito com a floração de espécies típicas da região nesta época. E trabalhos de fotógrafos maranhenses são premiados num dos maiores concursos de fotografia do Brasil. A partir de agora, no JM1. Moradores da comunidade Cajueiro, na zona rural de São Luís, fazem protesto na frente do Palácio dos Leões, no centro histórico da capital. O motivo é a derrubada de 28 casas no povoado, autorizada pela Justiça. Uma empresa reivindica a propriedade da área para a construção de um porto. Mas o advogado da Comissão Pastoral da Terra, que acompanha o caso, diz que há outra decisão judicial que garante aos moradores a posse dos terrenos no povoado. Em faixas e cartazes, o pedido das famílias para permanecerem na comunidade, onde muitas estão há anos. Esse grupo de moradores está acampado em frente ao Palácio dos Leões desde ontem à tarde. Bem, vamos continuar abordando esse assunto. Então vamos falar ao vivo com a repórter Célia Fontinelli, que está lá na Praça Pedro II, no Centro Histórico de São Luís, e tem as informações para a gente sobre esse assunto. Vamos saber como é que está a manifestação do governo. Célia, boa tarde para você. Então, o governo já se manifestou sobre essa situação, sobre esse protesto da comunidade do Cajueiro? Boa tarde para você, Ana, Júnior, boa tarde a todos. Sim, o governo já se manifestou. Ele emitiu nota e ele diz que trata-se de cumprimento de uma determinação judicial pela reintegração de posse. A nota confirma que 28 propriedades que serão afetadas nessa operação, ou seja, 28 casas serão derrubadas. Alguns desses imóveis têm gente morando, outros não são habitados. A nota diz ainda que a Secretaria de Direitos Humanos realizou um processo de mediação com o Ministério Público, Defensoria e as partes e chegou-se à conclusão de que as famílias afetadas vão receber pagamento mensal de aluguel social e cestas básicas e proposta de capacitação e emprego de um membro de cada família. Obrigada, Célia. Bom trabalho aí para você. A gente se espera que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Obrigado, Célia. Vamos mostrar agora como as obras para a implantação do novo sistema de transporte coletivo, que vai integrar a região metropolitana de São Luís, estão tirando a paciência dos motoristas. Todos os dias, quilômetros de engarrafamentos se formam no primeiro trecho da obra, no bairro do Araçagi, em São José de Ribamar. A volta para casa foi estressante para quem mora no Araçagi. O engarrafamento tira a paciência dos motoristas que enfrentam essa fileira de carros em trânsito lento na Avenida Conselheiro Hilton Rodrigues. O motivo é esta obra, que começou no início do mês. A Secretaria de Comunicação do Estado não se pronunciou sobre as obras para a implantação do BRT na MA 203, no Araçagi. E a seguir, 100 quilos de maconha são apreendidos em um veículo na BR 222. E o Cerrado Maranhense fica ainda mais bonito com a floração de espécies típicas da região. Fica tudo muito belo, né? A gente volta já com outras notícias. Agora, 12h e 11 minutos.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no fim de semana 100 quilos de maconha que estavam sendo transportados escondidos no fundo falso da carroceria de uma caminhonete. Ao averiguar a ficha policial do motorista, a PRF constatou que ele já foi preso outras 5 vezes, também por suspeita de tráfico de drogas. A região sul do Maranhão está em estado de alerta por causa do tempo seco. Em Balsas, aliás, a população reclama dos efeitos da baixa umidade relativa do ar. Mas, em compensação, é nesse período do ano que a cidade fica ainda mais bonita, com a floração de muitas espécies do cerrado. O dia começa com temperatura amena, em torno de 20 graus. Mas assim que o sol começa a despontar no horizonte, os termômetros disparam. No meio da tarde, a temperatura chega aos 36 graus. O calor incomoda, mas pior do que isso é o tempo seco. Desde a semana passada, a umidade relativa do ar na região sul do estado tem ficado entre 22% e 30% nas horas mais quentes do dia. Até as plantas sofrem com os efeitos da estiagem, mas diferente de nós, elas têm uma forma bem curiosa de demonstrar isso. Quanto mais quente o tempo, mais elas ficam bonitas. Segunda-feira, semana começando, vamos, portanto, saber como se comportam os termômetros no Maranhão neste início de semana. E hoje a gente tem uma tela completamente interativa, com mais riquezas de detalhes para você ter a característica certinha do dia na sua cidade. Vamos, portanto, saber como está o tempo em São Luís. Começando pela capital, a gente vai ter uma tarde com tempo parcialmente nublado, como se observa aqui na tela. A temperatura fica, durante a tarde, em torno de 28 graus, com 80% de possibilidade de chuva. À noite, temperatura de 24 graus, cai um pouco e o tempo continua parcialmente nublado. Agora vamos acessar aqui uma outra tela, na nossa tela interativa, e saber como fica a amplitude térmica na capital nesta segunda-feira. Veja, como informamos, a mínima é de 23, a máxima de 33, portanto, com a variação aí de 10 graus. Vamos novamente mudar a tela e saber o índice UV na capital hoje. Uma cidade litorânea, claro, muita gente nas praias, muita gente exposta ao sol nas ruas. Portanto, 11 o índice UV hoje em São Luís. A gente pode destacar que é extremo, a gente destaca que é extremo esse índice UV, portanto, claro, a proteção sempre. Mais uma tela para a gente destacar. Veja, a umidade relativa do ar durante a tarde na capital e na região metropolitana é de 60% e à noite de 75%. Vamos agora saber como ficam os termômetros em outros municípios maranhenses. Vamos lá. Em Açailândia, mínima de 23, máxima de 38. Em Viana, observe, mínima de 24, máxima de 35. Em Araioses, mínima de 21, com máxima de 38 graus. Em Santa Inês, mínima de 22 e máxima de 34. E em Caxias, a mínima é de 20 graus e a máxima não deve passar dos 37 graus. Ana? E você vai ver a seguir no quadro Vida Saudável como lidar com o estresse do dia a dia, o que causa esse problema que atinge as pessoas e também os que estão à sua volta. A gente volta daqui a pouco. Agora, 12h e 23 minutos. Você sabia que a impaciência, o medo, a tristeza são gatilhos que podem disparar o estresse? Pois é, e cada vez mais pessoas passam por esse problema que atinge não só elas mesmas, mas os que estão à sua volta. Como lidar com isso é o que a gente confere agora no quadro Vida Saudável. Pense em um copo que vai enchendo de água até transbordar.
É assim que fica o nosso organismo quando estamos estressados. O corpo alerta que já passou do limite. O estresse é uma bomba de hormônios que explode quando o desgaste físico e mental está fora de controle. Profissionais de saúde, além da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, fizeram um treinamento em Caxias para lidar com situações inesperadas nos atendimentos a pacientes psiquiátricos. Diariamente, o SAMU de Caxias recebe pelo menos 5 chamados para atender pacientes psiquiátricos. Os cuidados nesse atendimento vão desde a triagem na ligação até a abordagem pessoalmente. O sagrado e o profano nas homenagens a São Benedito em São Luís. O santo foi festejado com missa, procissão e rodas de tambor de crioula. Uma multidão expressando a fé e a devoção ao santo que representa a generosidade e sabedoria. São Benedito nasceu na Itália no ano de 1526. Era filho de pais escravos vindos da Etiópia, mas nasceu livre em troca de servir na igreja. Em instantes, clientes da Caixa em São Luís vão poder quitar dívidas com descontos especiais. E a premiação de fotógrafos maranhenses num dos maiores concursos de fotografia do Brasil, hein? A gente volta já, 12h38. Clientes da Caixa em São Luís vão poder liquidar dívidas com descontos especiais e diretamente numa unidade móvel instalada no centro da cidade. Vamos voltar, portanto, a falar com a repórter Célia Fontinelli, que tem pra gente os detalhes. Célia. Bem, como você percebeu, estamos com um pequeno problema de áudio com a Célia Fontinelli e logo que restabelecido o sinal, a gente volta com as informações. Os fotógrafos maranhenses Ana Mendes e Márcio Vasconcelos foram os vencedores do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, um dos maiores e mais respeitados concursos na área de fotografia no Brasil. Márcio Vasconcelos fotografou fazendas, senzalas e casarões que no passado foram locais de sofrimento dos negros escravos. Já o trabalho de Ana Mendes denunciou o racismo e a violência que povos indígenas vêm sofrendo ao longo dos anos. E agora vamos retomar ao vivo com a repórter Célia Fontinelli, que vai falar sobre essa oportunidade para correntistas da Caixa quitarem as suas dívidas com desconto. Célia. Pois é, Ana, o atendimento era para começar hoje, o caminhão já está estacionado aqui na Praça Maria Aragão, mas por causa de um problema técnico isso não foi possível. A partir de amanhã o atendimento começa às 10 da manhã e vai até às 7 horas da noite e vai ser possível renegociar dívidas com descontos que variam de 40% a 90%. É uma oportunidade para limpar o nome. A campanha Você no Azul é uma oportunidade de renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e também empresas. Só lembrando, o atendimento amanhã começa às 10 da manhã e vai até às 7 horas da noite. E os interessados devem chegar aqui trazendo os documentos pessoais, CPF, identidade, para tentar renegociar as dívidas. Célia Fontinelli para o JMTV, primeira edição. Por hoje é só. O JM1 termina aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigado. A gente se reencontra amanhã. Uma excelente tarde, um ótimo início de semana e até lá. A TV Mirante quer ouvir você. Mande suas sugestões, elogios ou críticas. Acesse cat.grupomirantema.com e dê sua opinião. JMTV Primeira Edição. Oferecimento Gaúcho Coroado, suave e saboroso. E Heavy Peças e Acessórios para toda a linha automotiva.